Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos. Tudo bem? Aqui é o Ronaldo, professor de História do primeiro ano das turmas 104, 105, 106 e 107. Hoje é 25 de maio de 2020. Então, essa videoaula é explicando a semana 1 que passou e a semana 2 que começa hoje, ok? Volto terça e quarta-feira para poder atender vocês nos grupos de WhatsApp, beleza? Ao fundo a música Tupi, Tupi, do grande compositor e cantor pernambucano Lenine. É o seguinte, antes de iniciar o plano de curso proposto pela Secretaria de Educação, que é o plano de curso das aulas que estão acontecendo na Rede Minas, a gente precisa voltar um pouquinho. Por quê? É necessário, senão vocês não vão entender. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou enviar para vocês? Vou enviar esse trabalho, tá? A princípio, preste atenção no vídeo. A princípio, ele está no valor de 25 pontos, ok? Como se fosse o nosso primeiro bimestre. Qualquer orientação diferente da escola, eu aviso vocês e refaço essa redistribuição de pontos, ok? Então, ele é referente ao primeiro bimestre que não aconteceu, beleza? Ok? Então, vamos lá. É o seguinte, a divisão da história. A história é dividida, presta atenção, em 5 períodos. Observem aqui, por favor. Primeiro, é a pré-história, que é o início da história, né? Nós chamamos hoje de início da história. A Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Por que está em negrito a Idade Moderna? É aqui, ó, é aqui que começa o plano de curso do Estado, da Secretaria de Educação. Ou seja, é aqui da Idade Moderna que está acontecendo as aulas de História, ok? Só que no primeiro ano, geralmente a gente começa a estudar a pré-história, depois a Idade Antiga e depois a Idade Média. Ou seja, eles começaram pelo quarto período, só que eu tenho que explicar os 3 primeiros períodos. E os 3 primeiros períodos estão aqui, de uma forma bem resumida, tá, gente? Claro, não teve como. De uma forma bem resumida, tá? Pré-história, leia com atenção. A Idade Antiga, leia com atenção. E a Idade Média, vocês já estudaram lá no ensino fundamental, ok? O que eu preciso que vocês façam? Observem aqui, ó. Trabalho, pesquisa. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média. Eu preciso que vocês enviem até o dia 9/6, olha a data aqui em vermelho, ó. Para esse e-mail aqui, ó, ceciliahistoriaprofessor@gmail.com. Então, até o dia 9. Eu não posso aceitar no dia 10. Até o dia 9, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, eu vou aceitar, beleza? Tranquilos? Qual que é o trabalho, professor? Vocês vão ler esses textos aqui, tá? Beleza? Para vocês não ficarem perdidos. São os 3 primeiros períodos que nós estudamos, né? As aulas da Rede Minas começam no quarto. Então esses são os 3 períodos antes. Vocês vão responder essas perguntas aqui, ó. Presta atenção. Aqui, ó, sobre a pré-história de 1 a 4, sobre a Idade Antiga a 5, 6 e 7, sobre a Idade Média a 8, 9, 10, 11 e 12. Aqui, na última página, está as orientações. Informações para entrega da pesquisa digitada. Pode fazer digitado? Pode fazer das duas formas, digitado ou manuscrito. Quem quiser fazer digitado, presta atenção, ó. A pesquisa deverá ser digitada no Word, fonte Arial, tamanho 11, justificado, gente. É o texto todo quadradinho, igual tá aqui, ó. Tá vendo que o texto tá todo quadradinho, ó? Certinho, ó. Deixa eu diminuir aqui para vocês verem. Isso é justificado, tá vendo? Ele tá quadradinho? Isso é justificado, ok? Fazer a revisão ortográfica e gramática, né? Antes de enviar, para não enviar coisa errada. Fazer uma capazinha, né? Pode utilizar o cabeçalho aqui acima. Colocar as referências bibliográficas de onde vocês tiraram a pesquisa, beleza? Salvar o arquivo no computador de vocês, né? Salva no computador de vocês e depois me envia. O nome do arquivo tem que estar assim, ó. Vocês vão salvar assim, ó. O nome de vocês, igual tá o meu aqui, Ronaldo de Souza Pereira, turma 101.
Então, por favor, salve o arquivo no computador dessa forma. Antônio Augusto da Silva, turma 101. Marina Vieira Alves, turma 102. Salva no computador. Na hora que você enviar, ele vai aparecer para mim com o seu nome completo e a sua turma. Ok? Assim fica fácil para eu identificar e lançar a presença e lançar que você fez a atividade. Tranquilos? Esse é o e-mail ceciliahistoriaprofessor@gmail.com. Mas, professor, eu não quero fazer no computador, eu quero fazer manuscrito. Então, aqui, ó, informações para entrega da pesquisa manuscrita. Pode fazer. É só você responder essas perguntas, copiar e responder, claro, né? No caderno, fazer no caderno de história, manuscrito, colocar nome e turma antes das perguntas e respostas, conforme o exemplo aqui, ó. Então, antes das perguntas e respostas, você vai colocar lá no topo, vai fazer um cabeçalho assim, pesquisa de história, a data que você terminou, né? Nome completo seu e turma, beleza? Ok? Aí você vai tirar a foto, se der 3, 4 páginas, tira a foto das 3, 4 páginas. Você vai tirar foto, principalmente da parte que tem seu nome completo e turma, ok? Aí você vai enviar a foto, presta atenção, enviar as fotos, a foto ou as fotos das páginas do caderno pelo WhatsApp. Segue meu WhatsApp aqui, né? É o WhatsApp que vocês vão encontrar lá no grupo, até o dia 9, às 22 horas e 30 minutos, ok? Então não pode passar desse tempo, beleza? Aí eu preciso que chegue assim, ó. Eu dei um exemplinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Ronaldo Souza Pereira, turma 101. Ele chegando assim pra mim, é mais fácil pra eu anotar que você entregou. Aí depois eu leio o seu texto, a sua pesquisa. Beleza? Ok? Então, tá explicado aqui. Isso é pra turma 101. Então vamos lá, deixa eu fechar essa tela, que eu não vou precisar mais dela. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou explicar, preste atenção, meu povo. Isso aqui, ó. Isso aqui é o livro de vocês, do primeiro ano. Eu vou mandar para vocês também no grupo. As páginas que interessam a gente, que é as de história, começa na 68. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ir direto para ela. Aqui tem todas as disciplinas, tá, gente? Cadê a história? Aqui, ó. História começa aqui, primeiro ano. Ok? Aqui começa a história. Então, toda vez que eu for explicar isso aqui, você pega a sua apostila ou acompanha no computador, vai fazendo as suas anotações no caderno ou na apostila se você imprimiu, beleza? Mas antes de eu explicar isso aqui, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo. Lembra lá que o Estado não colocou os 3 primeiros períodos da história? Não colocou. Então, na sua pesquisa, você vai fazer para poder entender. Mas aqui eu vou voltar um pouquinho para vocês entenderem. Então, vamos lá. Turma 104, 105, 106, 107, professor Ronaldo, disciplina História. Idade Moderna ou Mundo Moderno, que é da primeira, segunda, terceira e quarta semana da apostila de estudo. Beleza? Então, a Idade Moderna, gente, é o 4º período da história. O 4º. O primeiro é pré-história, o segundo é a Idade Antiga e o terceiro é a Idade Média. Esses 3 primeiros vocês farão a pesquisa. Então, Idade Moderna ou Mundo Moderno. O contexto na Europa, fim do sistema feudal e o fim da Idade Média. Beleza? Ok? Vocês vão descobrir na pesquisa quais os fatores que levaram ao declínio e fim do sistema feudal e o fim da Idade Média. Vamos lá, é o seguinte. Na Idade Moderna, foram fatores que contribuíram para as grandes navegações. Primeira coisa, o renascimento comercial e urbano provocou o êxodo rural. As pessoas, lembra que na Idade Média as pessoas viviam no campo, no sistema feudal? Elas vão sair do campo e vão para as cidades. Então elas voltam para as cidades e com a cidade volta o comércio. Ó. Olha o comércio aqui, ok? Com a volta do comércio, inicia-se a política mercantilista. É uma política econômica adotada pelas monarquias absolutistas. Mais para frente, vocês vão estudar as monarquias absolutistas. E com a volta do comércio, surge os burgos. Ou seja, os comércios, e surge a burguesia. Ou seja, são aqueles comerciantes que vão começar a acumular capital, dinheiro. E esse acúmulo vai ser guardado no banco, nos bancos. É assim que surgem os primeiros bancos.
Então esses burgueses, esses comerciantes vão começar a financiar as coroas, ok? Quem que eram as coroas? São as monarquias, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda e por aí vai. E com esse financiamento, essas monarquias vão começar a investir em expansão marítima, ou seja, fazer as grandes navegações e conquistar novos mercados. Esse era o interesse das monarquias e também dos burgueses, dos comerciantes. Ok? Entenderam? Então as grandes navegações, presta atenção aqui, ó. É só pausar o vídeo que vocês conseguem anotar. Eu anotei, isso é um resumo, vocês podem anotar essa parte aqui, tá? Pause o vídeo, volte quando precisar, beleza? Grandes navegações. Portugal e Espanha foram as coroas pioneiras, ou seja, as primeiras monarquias a investir em expansão marítima foram Portugal e Espanha. Também fez parte dessa expansão marítima depois a Inglaterra, a França e a Holanda, beleza? Então, essas 5 coroas, essas 5 monarquias foram as principais no processo das grandes navegações, ok? Lembrando que Portugal e Espanha foram primeiro, e depois Inglaterra, França e Holanda. O que eles buscavam? Buscavam novas rotas para as Índias e novos mercados, principalmente Portugal e Espanha, beleza? Ok? As coroas patrocinavam as navegações com a ajuda da burguesia, o que eu falei um pouquinho antes. Existia também um acordo entre as coroas e o Vaticano, ou seja, a coroa é a monarquia, o Vaticano é a igreja. Um acordo entre o Estado e a igreja. Eu vou substituir aqui, ó. Deixa eu colocar aqui igreja que é melhor. É um acordo entre o Estado e a igreja. Quando a gente fala igreja, é a Igreja Católica Apostólica Romana, ok? Esse acordo dizia de que toda vez que uma monarquia conquistasse um novo território, a igreja mandaria o quê? Missionários, padres, para poder catequizar aquele povo. Foi o que aconteceu em toda a América, inclusive aqui no Brasil. Colonização, a chegada dos europeus na América. Isso foi em 1492. O navegador italiano, ele era italiano, tá? Ele não pertencia a essas 5 coroas, não. Ele era italiano. Cristóvão Colombo era italiano. Ele foi financiado, ele foi pago pela Espanha, pela monarquia espanhola, pela coroa espanhola. E chegou à América em 1492. Quem quiser aprofundar um pouquinho mais a chegada de Cristóvão Colombo à América, assista esse filme aqui, ó. Beleza? A Conquista do Paraíso, 1492, a Conquista do Paraíso. Mas qual que era o contexto do Brasil na época? Vamos lá. Contexto do Brasil, os indígenas e os diversos grupos étnicos aqui viviam. Então, quando os portugueses chegam aqui em 1500, já existiam índios. Agora vai a reflexão. Então o Brasil foi descoberto ou foi invadido? Claro que na visão indígena o Brasil foi invadido. Aqui já existiam os indígenas, os povos indígenas, e diversas tribos, diversas etnias indígenas. A visão europeia, os europeus, os portugueses vão dizer que eles descobriram o Brasil, mas na verdade o Brasil foi invadido. Já existiam povos aqui, já existiam os nativos, que nós chamamos de índios, indígenas, ok? Então em 1500, Pedro Álvares Cabral, que era navegador português, chega ao Brasil. De 1500, gente, presta atenção aqui, ó. É muito importante vocês entenderem isso. De 1500 a 1532, nós chamamos de Brasil pré-colonial. Não houve exploração durante esse período. Esse período foi um período de observação portuguesa, ok? Então não houve conflito entre portugueses e indígenas. Na verdade, houve até um processo de escambo, de troca, né? Então os portugueses começaram, durante esse período, ficaram observando até 1532, que eles resolveram colonizar, ou seja, dominar essas terras. Então, de 1532 a 1822, nós chamamos Brasil colônia, ou Brasil colonial. De 1500 a 1532, Brasil pré-colonial, ou Brasil colônia, é a mesma coisa. E de 1532 a 1822, Brasil colonial. Beleza? É aqui, ó, que o bicho vai pegar, ó. É aqui que acontece extermínio, exploração e extermínio indígena. É aqui que acontece escravização, exploração e extermínio afro, né? Os africanos que vêm para cá, né? E seus filhos, netos, bisnetos são explorados de uma forma
de uma forma absurda, de uma forma bárbara, que é o processo de escravização no Brasil. É aqui que vai acontecer a exploração do pau-brasil, né? Da cana-de-açúcar, do ciclo do ouro e por aí vai, beleza? Então a nossa colonização foi toda pautada em exploração. Algumas características dela, da colonização do Brasil, que até hoje a gente paga esse preço. Recursos naturais, né? Os portugueses exploravam os nossos recursos naturais, levavam para lá e vendiam para a gente. Olha que relação abusiva. Lembrando, Portugal era a metrópole, o Brasil a colônia. Metrópole é quem manda, colônia é quem obedece. Beleza? Exploração e extermínio indígena. Estima-se que desde o processo de colonização portuguesa, mais de 6 milhões de índios foram assassinados aqui no Brasil, vítimas de conflitos e principalmente de doenças trazidas pelos portugueses, pelos europeus. E exploração e extermínio afro, né? Ou seja, da população que foi escravizada e foi trazida para cá e escravizada de uma forma absurda. A divisão das capitanias hereditárias e o surgimento da elite latifundiária. As capitanias hereditárias foram divididas, faixas de terras por todo o litoral brasileiro, e consequentemente surgiu assim a figura do latifundiário, do grande fazendeiro, que vai compor uma elite. Essa elite quer mandar, essa elite quer dominar, essa elite domina o país há muito tempo. Então toda vez que eles se sentem ameaçados, eles se revoltam de forma arbitrária. A gente vai estudar muito isso, né? Esse interesse latifundiário, essa construção dessa elite latifundiária, que vai gerar muita desigualdade no Brasil ao longo da nossa história. A monopolização da coroa, ou seja, só Portugal domina o comércio aqui. A cobrança de impostos abusivos, né? Muitos impostos. A escravização, como eu já havia falado. A cultura patriarcal, a figura do homem como principal, né? Isso vai surgir como um senhor do engenho, que um homem manda em toda a sociedade e trata a mulher numa relação totalmente submissa. Isso é errado, isso é machismo. Então essa cultura patriarcal, que nós chamamos de patriarcalismo, que vai fortalecer essa cultura absurda, que é a cultura machista, e que nós precisamos romper, acabar com ela. Também cria-se a cultura da corrupção, o uso do público como privado, né? Começa as pessoas a utilizarem o público achando que estão nas suas casas. Por isso que a gente vê muito processo de corrupção até nos dias de hoje. Seja de quem trabalha no setor público, seja quem trabalha na política. É uma cultura que a gente tem que romper. E a gente só rompe com educação, informação e estudo de história. Se tem um ponto positivo nesse processo de exploração portuguesa, é a miscigenação, que é a mistura do índio, do nativo, do europeu e do negro, né? Ok? É a mistura de etnias. Então, durante esse processo do Brasil colônia, foi explorado primeiro o pau-brasil no litoral brasileiro, ou seja, devastou a Mata Atlântica. Hoje nós só temos 3% de toda a Mata Atlântica que existia. Foi explorado também a cana-de-açúcar, né? Inicialmente em São Paulo, deu errado, os portugueses transferiram para o Nordeste, para Pernambuco e Bahia, porque o clima nordestino é mais favorável, né? E depois o ciclo do ouro, os minerais, né? Que é o ouro, diamante, explorado no Sudeste, em Minas Gerais, né? É só lembrar das cidades históricas, e no Centro-Oeste, naquela região ali de Goiás, principalmente. Lembrando, algumas observações. A colonização do Brasil aconteceu do litoral para o interior, beleza? Ok? Houve um processo de expansão territorial dentro do Brasil, do litoral para o interior, graças aos bandeirantes, que mataram, exterminaram indígenas, os bandeirantes. Então, é uma marca de barbárie dentro da nossa história. E eles eram pagos pela coroa portuguesa, eram grupos privados, tá, gente? Eles não eram mercenários, eles eram grupos privados. E o extermínio indígena por doenças e homicídio, né? Os índios foram mortos, gente, foram assassinados, ou por doenças trazidas pelos europeus, ou pelos conflitos com os europeus. E todo o processo de escravização da população negra. Beleza? Ok? Tranquilos?
Então vamos lá, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Aqui, ó, vocês vão responder, eu vou mandar o arquivo para vocês. Vocês vão responder as atividades da semana 1, História, e da semana 2. Responder no caderno de História. Não precisa enviar para mim, não. Só responder no caderno de História. Ok? Tranquilos? Beleza? Para vocês responderem isso, vocês têm que assistir essa aula, essa explicação que eu acabei de dar. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui para poder terminar. Então, façam as atividades. O caderno de História é copiar as perguntas, entra uma propaganda aqui, copiar as perguntas e respondê-las. Pode responder, presta atenção, pode responder na apostila que você imprimiu? Pode responder, mas não vai perder isso não. Quando a gente voltar para a escola, eu vou precisar olhar isso tudo. Beleza? Então, tchau, tchau, tchau. Semana que vem tem mais videoaula. Forte abraço, primeiro ano, terça e quarta-feira. Eu vou esclarecer suas dúvidas. Eu estarei no grupo, o grupo vai estar aberto para vocês mandarem perguntas. Forte abraço. Continuem com a música Tupi, Tupi, do Lenine.